Professor, eu tenho uma outra questão aqui, que também é legal de se falar, a administração pública, quando ela se depara, né? Eu tenho que aplicar uma sanção. Ele pode escolher qual sanção ou qual caminho, ele tem essa liberdade Boa. ou ele tem que seguir ali uma certa Se diretriz? existe um rito, né? Um rito. Uma norma pré-determinada para eu poder sancionar aquela empresa, caso seja comprovado realmente que ela merece ser sancionada. Tem uma frase que eu gosto muito, né, de Ehring, que diz que inimiga jurada do arbítrio, a forma é a irmã gêmea da liberdade. Então, isso é muito importante. A forma, né, o procedimento, ele é importante e deve ser seguido como um mecanismo de proteção do particular. Às vezes a gente utiliza, né, essa expressão burocracia como sendo algo pernicioso, algo ruim. Mas não, a burocracia é uma forma de controle e também serve de proteção ao particular. Se eu fizer qualquer besteira hoje aqui, com certeza eu já fiz ou farei, eu tenho certeza que eu não serei punido com a pena de detenção, de reclusão imediatamente. No mínimo, tem que ter um processo, tem que me defender, vou poder produzir provas. Então, a forma ela é muito importante. E por falar em forma, Bruno e Antônio, se vocês me permitirem, eu vou voltar um pouquinho atrás, né, porque talvez eu tracei aqui um cenário meio desanimador, falando de sanção. Mas não, sanção, para mim, é um cenário animador. E por que animador? Porque se você tem um procedimento sancionador sério, se você tem agentes públicos sérios que levam o procedimento sancionador sério, quem que vai sobrar no mercado? Licitantes Boas sérios. empresas. Boas empresas. Né? A sanção ela tem um caráter pedagógico. Perfeito. Né? Ninguém pune por punir. A administração estabelece uma conduta que ela espera e ela diz, se você não cumprir essa conduta, essas sanções podem ser aplicadas, que tem a ver com sua segunda pergunta, eu não esqueci. Então, qual o objetivo? É aplicar a sanção? Não. O objetivo é que o particular tenha essa conduta. Né? Bruno vai ser pai em julho, não é isso? Sim. Antônio já é pai. Sim, sim. Eu sou pai da Maria e do João. Quando eu estabeleço uma pena, uma sanção para o João, 30 chineladas, 20 cintadas, ou, não, brincando, brincadeira de mau gosto, a parte das besteiras, né, que a gente fala. Mas quando eu digo assim, Maria, você vai ficar sem celular se você não arrumar... mas essa é a pior sanção para uma criança. Exato. Não, e às vezes... É quase declarar inidôneo. Não. Pois é, e aí é uma questão, Bruno, que eu vou aproveitar esse gancho, né, que a lei de introdução às normas do direito brasileiro e também o artigo 147 da nova lei de licitação traz muito forte chamado consequencialismo decisório. Então, às vezes, aplicar uma sanção ao particular, você pode estar dando um tiro no pé. E aí você diz assim, não, proibir a criança o celular é a pior sanção. Eu falei, para a criança ou para o pai? Porque, às vezes, esses dias eu cheguei em casa, aí cansado, era 9h30 da noite, meu filho, papai, vamos brincar? Eu falei, parei, João, deixa papai jantar. Joga um pouquinho de videogame. Não, eu não posso jogar videogame que minha mãe proibiu. Eu estou de castigo. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, vem cá, você deixou ele de castigo ou eu? Porque eu que estou pagando a pena aqui, entre aspas, não que eu não gosto de brincar com meu filho, mas eu queria tomar banho e jantar antes de brincar com ele, só isso. E aí... brincadeiras à parte, mas às vezes eu posso ter um mercado que ele é reduzido, eu tenho um bom fornecedor, talvez ele errou, seja o caso de aplicar a pena de impedimento, mas eu vou estar tirando ele do mercado. E ele é um importante fornecedor para mim. Olha a consequência da minha decisão. Então, tem que ter cautela. Então, só para completar meu raciocínio, a sanção é um caráter pedagógico. Você vai retirar o celular do seu filho, não é porque você quer tirar o celular do filho dele, você quer que ele arrume a cama. Então, a conduta que você espera é a positiva, por isso que você estabelece uma sanção. Essa sanção tem que ser proporcional, não pode ser qualquer sanção, não pode ser 10 cintadas, não pode ser 30 chineladas. Talvez meu filho prefira a chinelada do que ficar sem celular, mas não é o caso. Mas é para você esperar a conduta. E aí, o direito sancionador, ele tem o chamado princípio da tipicidade. Ou tipicidade branda, tipicidade moderada, que você tem que descrever a conduta e a respectiva sanção para aquela conduta esperada. Eu não posso ter uma sanção aberta. Né? Quando a gente fala isso, tem gente que não acredita, né? Mas nós temos várias decisões do TCU dizendo que
não se admite cláusulas abertas, tais como aquela cláusula que se encontra em vários contratos. Em caso de cumprimento contratual, serão aplicadas as sanções previstas em lei. Qual sanção? Quais? Qual percentual? Multa. Qual multa? 1% ou 10%? 1%, 0,5% ou 30%, de acordo com a nova lei? Qual a base de cálculo? É o valor mensal do contrato, o valor anual do contrato? É o valor total do contrato ou a parcela inadimplida? Imagine um contrato de 1 milhão, 10 milhões, 500 milhões. Qualquer 0,1% ou 1% faz uma diferença danada. E se você não tem isso pré-estabelecido, aí eclode possíveis ofensas ao princípio da impessoalidade. Poxa, Bruno, por que aqui você aplicou 0,5% e não aplicou 0,7%? Ou por que você aplicou 1% e não aplicou 0,6%? É porque ele é seu amigo ou porque seu inimigo? Questão da pessoalidade. Isso traz insegurança jurídica. O particular, quando ele faz a sua precificação, no seu custo, ele vai embutir ali uma possível sanção, uma multa. Agora, qual multa ele vai embutir no preço dele? Eventual atraso, ele vai ter que arcar com quanto? E se você traz essa insegurança jurídica, né, isso aumenta o quê? O custo transacional. Quando eu estou diante de um mercado que é fluido, que é inseguro, que é essa relação do privado com o público, se as cláusulas não forem previamente determinadas, isso traz uma insegurança para o contrato e aumenta o custo transacional. A nova lei de licitação, ela avançou um pouco nesse sentido, que ela estabelece algumas condutas e já direciona, faz uma correlação, né? Igual aquele joguinho de antigamente, né? Ligue os pontos, né? Então, a nova lei já traz alguns pontos ligados. Ó, tais condutas se aplicam a essas sanções, tais condutas essas sanções. Mas mesmo com esse avanço na nova lei, é necessário nós termos uma normativa, seja uma regulamentação orgânica, uma resolução, uma portaria, um decreto, uma IN, ou o próprio contrato, o próprio edital, estabelecendo já as minúcias das condutas que a administração quer evitar e as sanções que podem ser aplicadas. E aí, gostou desse corte? Eu vim aqui te dar um recado. Você que é fornecedor ou comprador e quer se tornar especialista em licitação, o Conde-Sagô reúne todos os cursos de licitação em um só lugar, com direito a certificado e acesso às principais mentes do mercado. Acesse agora o link que está na descrição e dê um gol na sua carreira.